pessoal, estamos de volta aí, vamos dar continuidade ao curso. Hoje a gente vai começar de matrizes, parâmetros em produto escalar na aula anterior. O passo seguinte agora era calcular produto vetorial, mas antes de produto vetorial a gente vai fazer uma pausa para falar de matrizes. Depois de matrizes a gente volta para produto vetorial, tá? Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Tá? Então, quando a gente fala de matrizes, esse termo fica meio esquisito na cabeça de muitos, né? Muitos não têm muita familiaridade, daí a necessidade também de fazer uma revisão. Além disso, a gente vai precisar para produto vetorial. Então, matriz é um tipo de tabela, é uma espécie de tabela, um conjunto de termos. Aqui, por exemplo, eu escrevi a matriz A. Essa aqui, ó, vocês perceberem, quando a gente está falando de matriz, a gente guarda as letras maiúsculas para esse tipo de matriz. Lá no caso de vetor, a gente usava uma letra com uma setinha em cima. Aqui a gente está guardando, não necessariamente todo A maiúsculo vai ser uma matriz, mas quando a gente estiver trabalhando com matriz, a gente vai dar preferência em trabalhar com letras maiúsculas, tá bom? E matrizes são listas de números, ou separados por parênteses, igual está aqui, ou separados entre parênteses ou entre colchete, como é o caso aqui. E cada elemento desse aqui, ó, os elementos da matriz a gente denomina com símbolos com letra minúscula, mesma letra associada à matriz. Eu vou colocar dois índices aqui, ó, I e J, esse elemento A e J, então aqui são subscript, né? Subscript. Então eu vou descrever os elementos da minha matriz A com A e J. Esse índice I está associado às linhas da minha matriz. Linha, então, são todos esses termos que estão nessa direção aqui, ó. Essas aqui são minhas linhas, tá bom? No caso, essa matriz tem 3 linhas. E o elemento, e esse índice J, é para a coluna. Ele é guardado para a coluna. Então, aqui, ó, são as colunas aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, no caso, essa matriz A, ela é uma matriz que a gente diz que a ordem dela é 3 por 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz, esse exemplo aqui, é 3 por 3. Se a gente pegar, multiplicar o número de linhas vezes o número de colunas, 3 vezes 3 é igual a 9. Isso aqui, ó, é igual ao número de elementos, é o número de elementos que a gente tem na nossa matriz. 9 elementos. Tá? Isso aí era um número só, isso que eu não podia deixar passar. A gente diz também que essa matriz ela é quadrada. Ela é quadrada porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Ela não necessariamente precisa ser quadrada. Ela pode ter N linhas e N colunas. E N pode ser diferente de N. Nesse caso aqui, ela é quadrada e de ordem 3. Tá? Note que eu disse 3 por 3 e agora eu acabei de falar de ordem 3. Porque toda matriz quadrada, você pode omitir um desses índices. Então, você está falando, por exemplo, de uma matriz 4 por 4. Só você falar, uma matriz de ordem 4. Então, a pessoa que estiver escutando já vai saber que você está falando de uma matriz quadrada e ela é 4 por 4. Uma matriz de ordem 5. Você já está subentendido que ela tem 5 linhas e 5 colunas. Então, ela é de ordem 5. E assim sucessivamente. Então, é uma tabela de termos. E esses termos podem representar várias coisas, tá? Um sistema físico, mais adiante, eu vou dar um exemplo de sistemas físicos que você trabalha com matriz, tá bom? E eu vou descrever agora uma matriz A igual a, como exemplo, IJ, 3 por 3, de forma que os elementos A e J igual a I ao quadrado para I igual a J e ou 2I mais J para I
diferente de J. Então, essa matriz genérica, ela é assim, ó. Ela é A11, primeira linha, primeira coluna, A12, primeira linha, segunda coluna, A13, primeira linha, terceira coluna. Agora vem a segunda linha, A21, primeira coluna, A22, A23, A31, A32, A33. Bom, aqui essa matriz genérica, eu vou pegar e descrever agora no meu exemplo a matriz tal que os termos são I ao quadrado se I igual a J e 2I mais J se I diferente de J, tá bom? Então, esses termos aqui, ó, são os termos que eu vou chamar mais adiante, os termos da minha diagonal principal. Esses são os termos, quando eu estou lidando com matriz quadrada, eu posso definir o que eu chamo de diagonal principal, tá bom? Se a matriz não for quadrada, não tem como eu definir essa diagonal principal. O fato é, quando ela é quadrada, essa é a diagonal principal, e são eles em que I é exatamente igual a J. Então, nesse termo aqui, ó, I é igual a 1, I é igual a 1, J é igual a 1, então, vem nesse caso aqui, 1 ao quadrado é igual a 1, tá bom? Esse termo aqui, ó, A22, I é igual a J, que é igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Esse termo aqui, ó, A33, I é igual a J, que é igual a 3, 3 ao quadrado é igual a 9. Depois eu tenho os termos fora dessa diagonal principal. A1, 2, nesse caso eu tenho I diferente de J, vai dar 2I mais J. 2 vezes 1. 2 mais 2, 4. Tá bom? J que é igual a 2, I é igual a 1. Eu tenho o termo A13, I diferente de J. I é igual a 1, J é igual a 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Aqui eu tenho o termo A21, I igual a 2, J igual a 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui eu tenho o termo A23, é índice. I igual a 2, J igual a 3, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Aqui eu tenho o termo A31, I igual a 3, J igual a 1, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. A32, I igual a 3, J igual a 2, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, a gente, nesse exemplo em particular, minha matriz A é 4, 5, 4, 7, 8 e esse é um 9. Então, um exemplo simples, só descrever uma expressão que define os termos da matriz. Tá? E a gente fez o cálculo e essa aqui seria a matriz desse exemplo, tá bom? Então, vocês notem que aqui eu descrevi um exemplo, mas descrevi uma fórmula, né? Mas matriz, como a gente vai ver mais adiante, pode representar um sistema físico também, tá? E várias outras coisas. Então a gente vai passar agora para descrição, similar ao que a gente fez para funções, a gente escreveu tipos de funções, qualidades de uma função. Aqui a gente vai descrever também tipos de matrizes. Apesar de a gente não usar, a gente não vai vir a usar tipos de matrizes aqui, é interessante a gente definir tipo de matrizes, porque às vezes existem regras associadas a essas matrizes, e aí você entendendo o tipo, imagine que eu vou definir um tipo de matriz qualquer, existe uma regra para esse tipo. Sempre que você vê uma matriz e ela satisfizer aquelas condições para aquele tipo, você já sabe que ela obedece a tais regras.
Então é interessante você saber disso, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui. Bom, então vamos falar de alguns tipos de matrizes ou matrizes especiais. E só lembrando, é interessante a gente definir isso, porque muitas vezes um tipo de matriz satisfaz uma dada regra. Você já se depara com a matriz, sabe classificá-la como um tipo de matriz, então você já sabe que qualquer matriz com aquela característica satisfaz tais regras, tá bom? Então, para começar, eu vou falar de matriz quadrada. Aqui uma matriz quadrada a gente já comentou, foi o exemplo anterior, é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas J. Então, em termos gerais, em termos genéricos, eu tenho aqui uma matriz de ordem N, ou seja, ela tem N linhas, 1, 2 reticências, N linhas, e N colunas, 1, 2, até N colunas. Então, uma forma geral aqui da matriz. E como exemplo, eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, ou então uma matriz de ordem 2, tá? E uma matriz 3 por 3, ela é de ordem 3. Essa aqui é N por N, ou simplesmente ordem N. Só para reforçar, se A está associado a essa matriz, eu tenho que os elementos A e J estão associados a ela também. Tá? Então, se eu tiver A1, por exemplo, tem um elemento A1 daquela matriz, primeira linha, primeira coluna, próprio 1. Quem é o elemento A21? A21, segunda linha, primeira coluna, 0. Quem é o elemento A22, segunda linha, segunda coluna, 1 negativo. E o elemento A12, primeira linha, segunda coluna, raiz de 3. E aqui eu tenho a matriz D, ela é 3 por 3, ou de ordem 3. Cada entrada dela, né? 1, 0, raiz de 3, 2, 0, 1, 1 negativo, 0, 2. Então, só para reforçar aqui, B e J são os elementos dessa matriz da iésima linha, jésima coluna. Como exemplo, quem é o elemento B2, 3? Só para reforçar, é o elemento da segunda linha, terceira coluna. Tá aqui, segunda linha, terceira coluna, exatamente 1. Quem é o elemento B1, 3? É o elemento da primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Raiz de 3, por coincidência. Tá? Então é só para reforçar. Então, sempre que você tiver uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente tem uma matriz quadrada. E aí a ordem da matriz N vezes N, nesse caso aqui, você pode simplesmente escrever como ordem N. Fica subentendido então. Tá? A gente vai falar de outro exemplo de matriz. Tá? Então vamos para mais matrizes especiais. Eu coloquei dois tipos, que eles são bem parecidos um com o outro. Um deles o primeiro deles é a matriz linha. Então, como o próprio nome já diz, é uma matriz que só tem uma linha, tá bom? Então, nesse caso aqui é uma matriz geral de N colunas, né? Uma linha em N colunas. A1, A12 e aqui reticências A1N. Então, essa matriz é 1 por N. Uma linha, N colunas. Esse N poderia ser 2, 3, 4, né? Vai depender. Por exemplo, no caso de vetor, a gente tinha definido um vetor U dessa forma aqui, em 3 dimensões. U1, U2, U3. Mais adiante a gente vai ver que a gente poderia omitir essas vírgulas ali, e tratar como uma matriz. Existe um tratamento da parte de vetor como matrizes, linhas e colunas. A gente vai falar só como um exemplo mais adiante, tá bom? A gente vai voltar nisso aí. E a notação vai mudar, vai ficar ligeiramente diferente. A notação para isso aqui, vai ser isso aqui, tá bom? É um catch. E a notação do que a gente chamou de vetor, a gente vai chamar de um BRA. Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. E aqui a matriz coluna, como o próprio nome já diz, é uma N linhas e uma coluna só. Aqui o elemento A1, primeira linha, coluna única, segunda linha, coluna única, enésima linha, coluna única. De novo, N pode ser 2, 3, 4, tá bom? E assim por diante. Então, aqui estão nossas matrizes
linha e coluna. Tá? Vou continuar os exemplos aqui. Dá uma pausa. Bom, outros dois tipos de matriz aí para a gente. A matriz nula, como o nome já indica, todas as entradas dessa matriz possuem um número zero. Então está aqui, ó, zero em todas as entradas, essa é a nossa matriz nula, tá bom? E aqui, matriz identidade. Matriz identidade, a matriz identidade ela tem que ser uma matriz quadrada, tá bom? Ela é aquela matriz em que a diagonal principal é toda composta pelo número 1 e fora da diagonal principal, todos os elementos que I e J são diferentes, todos são nulos. Então essa aqui é a matriz identidade. A gente vai dar continuidade falando de outros tipos. Bom, outro exemplo aqui de matriz é a matriz diagonal. Matriz diagonal, ela, de novo, ela também tem que ser quadrada, tá? E ela tem todos os elementos da diagonal principal. Essa aqui é a diagonal principal, só é definida pela matriz quadrada, lembrando, a diagonal principal. Todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e todos os demais são nulos. Essa é a matriz diagonal, tá bom? Aqui na diagonal, diferente de zero, fora dela, zero. E também temos a matriz triangular. Uma matriz triangular, imagine que eu tenho os elementos aqui da minha diagonal principal, de novo uma matriz quadrada. Dá uma pausa aí. Bom, então tem também a matriz triangular. A matriz triangular é aquela em que todos os termos acima ou abaixo da diagonal são nulos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu escrevi termos genéricos aqui embaixo, a diagonal principal daqui, e todos os elementos acima são nulos. Então, por isso que ela é chamada de triangular. Você consegue selecionar esse termo aqui no formato do triângulo. Então, você poderia ter também esse triângulo com a parte superior e a parte nula aqui embaixo. Então, essas são as matrizes triangulares. Inclusive, uma matriz identidade é uma matriz triangular. Inclusive, uma matriz diagonal é uma matriz triangular, porque ela tem todos os termos aqui de cima zero. Ou, nesse caso aqui, ela tem todos os termos de cima e de baixo zero. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa matriz triangular. Beleza? Vamos passar para mais outros exemplos. Bom, para terminar a atividade dos exemplos, nós vamos falar agora de matriz transposta. Vocês vão perceber que a parte de matriz transposta, no final das contas, se a gente tem uma matriz A, se eu pego essa matriz A e executo uma operação nela, eu transformo ela, eu obtenho uma matriz transposta de A. Então, se eu tenho A, o símbolo de matriz transposta é essa letra T aqui embaixo, em cima, tá bom? Você coloca a letra T aqui em cima, todo mundo que vê isso aqui vai saber que esse aqui, AT, é a matriz transposta de A. E a matriz, no final das contas, calcular a matriz transposta, a gente pega uma matriz A, tudo que é linha vira coluna. E assim sucessivamente. Então, se eu tenho, por exemplo, essa matriz aqui, ó, 2, 1, 3, raiz de 3, 0, 1 negativo, tá bom? Se essa aqui é a minha matriz A, eu calculo a matriz transposta, eu quero obter a matriz transposta, eu pego o seguinte, está aqui a primeira linha, vira a primeira coluna. 2, 3, 0, 1, raiz de 3, 1 negativo. Aqui. Então você nota o seguinte, a matriz, nesse exemplo, a matriz transposta é uma matriz 2 por 3. Então o que eu faço? Linha vira coluna. Então aqui eu tenho uma matriz 3 por 2, eu inverto aqui, ó, a ordem da matriz. Então, quando eu quero calcular a matriz transposta, eu simplesmente faço isso, porque a linha vira coluna. Essa operação me permite, então, calcular a matriz transposta. É simples assim, não precisa nem dificultar as coisas. Aqui foi um exemplo de 2 por 3, mas você pode fazer isso com a matriz de qualquer ordem.
inclusive quadrada. Só que no caso da matriz quadrada, se é n por n, essa inversão, o número de linhas vai continuar sendo o número de colunas, igual ao número de colunas, tá bom? Então, o próximo passo é falar de matrizes simétricas. Uma matriz, ela vai ser simétrica, é simples a definição. Uma matriz vai ser simétrica quando o A for igual à matriz transposta. Quando essa igualdade aqui for verdadeira, a nossa matriz ela é dita simétrica. E existe também aquelas matrizes antissimétricas. Dá uma palma. Existe também a matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica é aquela em que nosso elemento é uma matriz tal que os elementos A e J são iguais ao negativo do elemento Ji. Então, está aqui um exemplo para deixar clara essa definição. Aqui nossa matriz A, os elementos dela da primeira linha: 0, 1, raiz de 2 negativo, segunda linha 1 negativo, 0, 5, terceira linha raiz de 2, 5 negativo e 0. Então, se eu observar aqui ó, o elemento A12, ele é igual a 1. Se eu olhar aqui ó, o A21, tá vendo que o A21 eu inverti aqui, ó, A21, ele é igual a 1 negativo. Isso é igual a 1 negativo igual a 1, 2, tá bom? Se eu olhar aqui ó, o A13 aqui, ó, raiz de 2. Se eu olhar o elemento A3, 1, ele é igual a raiz de 2, ou seja, isso é igual a negativo igual a 1, 3. Se eu pegar aqui o elemento A23, é 5. O A32 é 5 negativo. É o negativo do elemento A23, perdão. Então, isso aqui é um exemplo de matriz antissimétricas, tá bom? Então, a gente pega e vai falar agora, só para olhar a sequência aqui, operações com matrizes. Agora a gente vai passar para a parte de operações com matrizes. Vocês vão ver que a parte de operações com matrizes é muito simples. A gente vai falar, por enquanto, nessa parte, a gente vai falar de soma, subtração e multiplicação de uma matriz por um escalar. Eu vou falar de soma e subtração e vou falar de multiplicação de uma matriz por um escalar. Então eu vou fazer essa parte de uma maneira genérica para vocês perceberem as regras associadas a ela. Então imagine que eu tenho uma matriz A, que eu tenho uma matriz B, e eu vou calcular agora uma matriz C, tal que C seja igual à matriz A mais B, tá bom? Eu vou definir, essa soma ela é definida de forma que o elemento C e J da matriz C, esse é o elemento da iésima linha, Jésima coluna da matriz C, ele é descrito como A e J mais B e J. Pronto. Então eu somo os elementos da matriz A com seus elementos respectivos elementos da matriz B. Por exemplo, o elemento 1, 1 da matriz C, C1, é o elemento A11 mais o elemento B11. O elemento enfim, C e J é A e J mais B e J. Quando eu faço isso, eu já percebo o seguinte: a soma de matrizes só é definida para a matriz de mesma
mesma ordem. Então, se eu vou somar uma matriz de ordem 2 por 3, eu só consigo somar a outra matriz de ordem 2 por 3. Por quê? Olha só como eu somo. Um elemento da primeira com aquele equivalente da segunda. Então, eu não posso somar uma matriz 2 por 3 com uma matriz 3 por 2. Eu não posso somar uma matriz quadrada de ordem 3 com uma matriz quadrada de ordem 2. Não tem como. Então, para eu somar matrizes, eu somo matrizes de mesma ordem. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui duas matrizes. 2 raiz de 5, 1 negativo, 0. Essa é a matriz A. Vou pegar a matriz B aqui, também 2 por 2, tem que ser 2 por 2. 0, 3, 2, 1. Tá aqui, minha matriz C, então vai ser quem? Uma matriz também 2 por 2. Então, note que essa aqui é a matriz 2 por 2. A soma vai ter que resultar a matriz de mesma ordem, 2 por 2. Aqui. Então, vai ser 2 mais 0, o meu elemento ser 1. A raiz de 5 mais 2. Meu elemento é o A12. 1 negativo mais 3. E aqui 0 mais 1. Então, como resultado, eu tenho 2 mais raiz de 5. Seguindo aqui. 2, 1. Aqui é a matriz resultante, a matriz C. Então, soma de matriz de mesma ordem, vou somar cada elemento para o seu respectivo elemento da segunda. Se eu quiser somar N matrizes, mesma coisa. Somar N matrizes, todas as N matrizes têm que ser da mesma ordem. Vou somar os N elementos respectivos de cada matriz. Ponto. Não tem dificuldade. Agora a gente vai falar de subtração. Se eu quiser definir subtração, a ideia vai ser a mesma, só que no caso da subtração, eu vou subtrair os elementos. Então, se eu tenho a matriz A e B, mesmas matrizes aqui, como exemplo, eu quero calcular a subtração, eu tenho A menos B, vai ser igual a minha matriz C, que é igual a quanto? 2 menos 2, raiz de 5, menos 2, 1 negativo, perdão, aqui é 2 menos 0, tá? 1 negativo menos 3 e 0 menos 1. Como resultado, eu tenho aqui 2 raiz de 5 menos 2, 4 negativo, 1 negativo. Simples assim, tá bom? Sem dificuldade. Então está aqui subtração de matriz. De novo, lembrando, tem que ser de mesma ordem. Eu não posso subtrair matrizes de ordens distintas, porque por causa da forma que a subtração é definida. Tá? E agora eu vou calcular multiplicação de uma matriz por um escalar. Multiplicação de uma matriz por um escalar, simplesmente que a gente fez com vetores também. Inclusive lá é definido no espaço de matriz. Se eu tenho alfa pertencente, alfa nem necessariamente precisa pertencer aos reais, aqui vem um número. Já que a gente está só trabalhando com reais, imagine que alfa pertence aos reais, tá? Eu tenho uma matriz A genérica, vou colocar aqui, A11, A12, até A1N, N linhas, A21, A22, A2N, e aqui eu tenho N linhas, tá? N1, N2, até N. Se eu quiser saber quanto vale alfa vezes A, o alfa vai multiplicar cada entrada dessa matriz. Então, alfa A vai ser igual a alfa A1, alfa A2, 2, alfa A1N, alfa 2, 1, alfa A22,
alfa A2M. Aqui, ó. Alfa AM1, alfa AM2, alfa AMN. Então, se eu quiser descrever o produto de uma matriz, calcular o produto da matriz por um número, eu pego cada entrada dessa matriz e multiplico por esse número. Simples assim, tá bom? E essas são as operações básicas com matriz. O próximo passo vai ser definir o produto de matrizes, é o que a gente vai ver agora. Bom, então produto de matrizes, quando a gente fala de produto de matrizes, a gente tem que lembrar o seguinte: o produto de matriz, ela só existe se e somente se, como está escrito aí, o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso não for verdade, o produto da matriz não está definido, tá bom? Então, se a gente tiver uma matriz A, vou colocar aqui, ó, vou colocar a matriz A de ordem M por ordem N, tá bom? E eu tiver uma matriz B, para esse produto ser definido, aqui, ó, o número de colunas de A é N, então o número de linhas de B deve ser N também. Então aqui vai ser N vezes, eu vou colocar aqui um L, tá bom? Então, só assim o produto é definido. Número de colunas de A igual ao número de linhas de B. Isso aqui vai me dar uma matriz como resultado, uma matriz C. E a gente vai perceber que, enquanto que o produto está definido, esses elementos aqui do meio, né, estão aqui no meio, tem que ser iguais, o resultado vai ter os das esterilidades. Então vai ser uma matriz M por L, tá bom? Só nessa condição que existiria, senão não poderia existir. Então, vou escrever aqui para a gente ter que tomar cuidado. Quando a gente está lidando com matrizes, o produto da matriz A vezes B é diferente do produto da matriz B vezes A. Inclusive, em alguns casos, se AB é definido, B vezes A, como eu já mencionei, sequer é definido, tá bom? Então, para ficar claro como é feito esse produto, eu vou fazer um exemplo e aí a gente vai aprender no exemplo como faz esse produto, beleza? Então, como exemplo aqui, está aqui uma matriz A, 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, e uma matriz B, 2 linhas, 2 colunas. Então, só lembrando, eu vou multiplicar, vou calcular uma matriz, o produto de A por B, matriz A vezes a matriz B. Então, tem uma matriz 3 por 2, multiplicado com a matriz 2 por 3. Está aqui os termos do meio igual, ok, o produto existe. Nesse caso aqui, B vezes A nem existe, tá bom? Porque os novos produtos, se eu fizer B vezes A, vai ser 2 por 2 vezes uma matriz 3 por 2. Isso aqui, ó, está diferente, não existe, tá bom? E o resultado, só lembrando, vão ser os extremos. Eu vou ter como resultado a matriz 3 por 2. Tá? Então, C vai ser a matriz 3 por 2. Vamos lá, então, como é que eu vou calcular esse produto? Aqui minha matriz A, 2, 1, 3, 2, 0, 1, vezes a matriz 1, 2, 3, 2. Isso aqui é uma matriz, o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Então eu vou multiplicar, ó, linha por coluna aqui. Então eu vou pegar essa linha, a primeira linha, vezes esse termo da primeira coluna, vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 3. 2 vezes 1 mais 1 vezes 3. Vou passar agora o próximo termo. Note que o número de colunas da matriz resultante
vem daquele número de colunas da segunda matriz. Então, na próxima, eu vou multiplicar essa linha agora por essa coluna. Isso vai me definir agora o elemento A12, C12. Então, vai ser 2 vezes 2 mais 1 vezes 2. E quem define o número de linhas da matriz resultante é o número de linhas da primeira matriz. Então, quando eu passar para essa linha aqui, ó, eu vou passar varrendo as linhas da matriz resultante. Agora vai ser 3 vezes 1 mais 2 vezes 3. E aqui vai ser 3 vezes 2 mais 2 vezes 2. Agora eu passo para a última linha. Então, quem vai definir é a última linha da primeira matriz. 0 vezes 2 mais 1, perdão, 0 vezes 1 mais 1 vezes 3, é isso mesmo. Zero vezes 1 mais 1 vezes 3, 0 vezes 2 mais 1 vezes 2. Como resultado, eu tenho então 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 3 vezes 1, 3, mais 6, 9. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. 0 mais 3, 3. 0, mais 1, mais 2, 2. É assim que a gente faz produtos de matrizes. Se a gente tiver matrizes quadradas, o produto só vai ser definido se elas estiverem na mesma ordem. E o resultado vai ser uma matriz da mesma ordem, não vai mudar. Bom, dito isso, a gente vai parar aqui numa parte de produto de matriz. A gente vai falar agora de uma propriedade que é o que a gente vai precisar de fato no curso de Física e Sociedade, que é cálculo de determinantes de matrizes. Já de início, a gente tem que entender que determinante é definido pela matriz quadrada, é o que a gente vai aprender agora, tá bom? Existem várias formas de calcular determinante, a gente vai descrever uma única fórmula aqui. E essa forma que a gente vai descrever é bem geral, ela pode ser usada no cálculo de determinante de qualquer ordem de matriz.